Invalidades do negócio jurídico. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. A gente vai falar do plano de validade e falou dos requisitos de validade e disse, olha, tem que cumprir esses requisitos para ser válido. Se não cumprir, é inválido. Finalmente, o que é invalidade? E como funciona? A gente vai tentar responder isso nesse vídeo de agora. A invalidade é a sanção pelo descumprimento dos pressupostos de validade de um negócio jurídico. Então, não cumpriu aqueles pressupostos de validade, eu tenho como sanção o quê? Invalidade. Ótimo. Esse é o conceito mais simples. Sanção pelo descumprimento dos requisitos de validade. Mas a invalidade, ela pode ser de duas espécies. Eu posso ter invalidade absoluta, invalidade relativa. Nesse caso eu tenho a nulidade ou nulidade absoluta e eu tenho a anulabilidade ou nulidade relativa. Qual a diferença de uma para outra? Várias. Mas para a gente começar, saiba que a nulidade é mais grave do que a anulabilidade. Então a nulidade não admite algumas coisas que a anulabilidade vai admitir, como a ratificação. Além dessa distinção básica de invalidades entre nulidade e anulabilidade, eu tenho outras distinções. A invalidade ela pode ser total, quando ela alcança todo o meu negócio jurídico. E aí meu negócio jurídico todo é inválido, por exemplo, meu contrato. Ou ela pode ser parcial, quando alcança apenas uma parte, apenas uma cláusula lá é inválida. Eu coloquei meu contrato todo certinho, mas na hora que eu fui colocar a taxa de juros eu me empolguei, botei uma taxa de juros muito alta. Essa taxa de juros aí, essa cláusula, ela pode ser invalidada e manter todo o resto do meu negócio jurídico. Pronto, isso é invalidade parcial. E é interessante que quanto à invalidade parcial, o artigo 184 do Código Civil admite uma figura chamada redução da invalidade. Ela diz assim, artigo 184, respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas destas não induz a da obrigação principal. O que a gente tem que falar aqui é a primeira parte que mais interessa a gente. A outra parte toca mais obrigações. Mas a gente vai falar também porque já estamos aqui e vamos falar de tudo. Negócio jurídico, quando a invalidade afeta apenas parte dele, então a invalidade parcial, e eu puder declarar essa invalidade sem afetar todo o meu negócio jurídico, é o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma redução da invalidade e vou manter o meu negócio jurídico. Por quê? Quando se fala de negócios jurídicos, existe um princípio que é a conservação dos negócios jurídicos, porque eu tenho que privilegiar a vontade dos negociantes. O sujeito manifestou essa vontade por algum motivo em alguma parte. Ela foi inválida por ofender qualquer dos requisitos que a gente já discutiu: objeto, forma, sujeito ou vontade. Mas no restante é perfeitamente válido. Então, para proteger essa vontade manifestada, para proteger o interesse das partes, eu vou declarar a invalidade apenas daquela cláusula, separando. Isso se for, obviamente, possível. Isso é o que vem no artigo 184 do nosso Código Civil. Mas a grande distinção mesmo sobre negócio jurídico, sobre invalidade de negócio jurídico, é a distinção entre nulidade e anulabilidade, ou, como alguns gostam, nulidade absoluta, nulidade relativa. Vamos começar com a nulidade, ou nulidade absoluta. A nulidade ela é mais grave que a anulabilidade. A gente começou a falar dessa forma. Por que ela é entendida como mais grave? Porque a nulidade viola interesse de ordem pública. São interesses que a lei entende como mais relevantes, atinge um interesse geral. Sendo assim, como atinge o interesse geral,
qualquer pessoa pode alegar nulidade. Qualquer pessoa pode alegar nulidade. Então, pode ser o interessado, pode ser o Ministério Público, até mesmo o juiz pode reconhecer uma nulidade de ofício. Ninguém precisa falar para ele que é nulo. Ele bateu o olho e viu, opa, aqui tem uma nulidade. Se tem uma nulidade, eu, juiz, como é ordem pública, posso reconhecer de ofício. Ele vai lá e declara essa nulidade. A anulabilidade é um pouquinho diferente. A anulabilidade afeta interesses particulares. Se afeta interesse particular, apenas os interessados, apenas os particulares que têm interesse naquele negócio jurídico é que poderão pedir o reconhecimento dessa anulabilidade. E como é que eu sei que determinado vício gera nulidade e determinado vício gera anulabilidade? O Código Civil ele traz essas hipóteses de nulidade, hipóteses de anulabilidade. Vamos ler todas. Mas eu tenho uma dica para vocês que vai resolver 90% dos seus casos. Lembra lá que eu falei dos requisitos de validade? O artigo 104, objeto, lícito, possível, determinado, forma prescrita ou não defesa de lei, agente capaz. Isso está lá no 104. Se o meu vício afetar um dos requisitos do artigo 104, eu tenho nulidade absoluta. Se afetar o outro requisito, qual é o outro requisito? Vontade. Se afetar vontade, eu tenho anulabilidade. Então, afetei objeto, forma, sujeito, nulo. Afetei vontade, anulável. Você acerta 90% dos casos. A ressalva aqui é, no caso de agente, eu tenho incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Vocês lembram? Abaixo 16 absoluta, 16 a 18 relativa. Se for incapacidade absoluta, nulidade absoluta. Se for incapacidade relativa, nulidade relativa. Então, no caso do agente, essa regra não se aplica perfeitamente. Mas foi como eu falei, é uma dica. É algo para facilitar. Deu branco, você não faz a menor ideia do que é. Chuta. Aí você chuta isso. Na verdade, isso vai resolver quase tudo. Afetei esses três, objeto, sujeito e forma, nulo. Afetei vontade, anulável. Lembrar que sujeito, eu tenho a questão da incapacidade absoluta e incapacidade relativa, fazendo essa pequena distinção. Sobre sujeito, eu tenho uma outra ressalva a fazer. Se o sujeito for incapaz, meu negócio jurídico é inválido. Sempre. A gente fez uma ressalva no vídeo anterior que eu quero fazer aqui, mas vou acrescentar mais outra ressalva. Cuidado. Vontade de sujeito incapaz, quando é manifestação de interesses existenciais, essa vontade é entendida como válida. Enunciado 138 da Jornada de Direito Civil, porque repersonalização de direito civil, valores existenciais superiores aos valores patrimoniais, valores existenciais como reflexo da própria dignidade do sujeito, então preciso proteger o sujeito por meio da sua manifestação de um valor existencial. Sendo assim, eu vou flexibilizar essa regra e admitir que, nesses casos, mesmo o sujeito sendo incapaz, a sua vontade é válida, porque é reflexo da sua própria dignidade. Enunciado 138, lá da Jornada de Direito Civil, dá uma lidinha depois. A segunda ressalva é o seguinte: se o menor entre 16 e 18 anos intencionalmente omitir a sua idade para conseguir ter uma vantagem no negócio jurídico, ele não pode depois querer alegar sua própria incapacidade para invalidar esse negócio. Isso é uma figura que vocês vão estudar ainda, chamada tucoque. O sujeito que descumpre a norma não pode exigir o cumprimento da mesma norma em seu favor. Está ligado à boa-fé, exercícios abusivos de direito. Mas, para a gente, o que interessa é saber que, eventualmente, o incapaz vai celebrar um negócio jurídico e ele vai ser válido, mesmo sem assistência ou representação, seja no caso de valores existenciais, seja no caso de omissão intencional da idade. Isso também vem previsto aqui no nosso Código Civil, no artigo 180. Ele diz assim: o menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se,
no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Então a ressalva que eu faço sobre invalidade quando toca sujeito. Se for absolutamente incapaz, nulidade absoluta, beleza. Se for relativamente incapaz, nulidade relativa. E aí salvo, tanto faz se é absoluta ou relativa no caso de valores existenciais. E no caso de relativa, a questão do Tucoque, a questão de omissão dolosa da idade para tentar se beneficiar. Bem, se eu já tenho essa dica, já sei mais ou menos como funciona a nulidade absoluta, a nulidade relativa, quais são as hipóteses de uma e outra, vamos ver o artigo 166, porque o artigo 166 traz o rol das hipóteses de nulidade. E vocês vão ver, enquanto eu for lendo o artigo 166, que essas hipóteses se encaixam naqueles casos do artigo 104 do Código Civil. 166. Aqui, achei. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. O que é isso? Sujeito. For ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto. Artigo 104. Tudo aqui 104. Motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Esse foge um pouquinho, mas eu falei para vocês que a dica era 90%. Não revestir de forma prescrita em lei. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial. Os dois são casos de forma. Tiver por objeto fraudar lei imperativa. Aqui eu posso entender também como objeto ilícito. E a lei taxativamente declarar nulo ou lhe proibir a prática sem combinar sanção. Aqui são casos em que a lei lá na frente, em dispositivos esparsos do Código Civil, vai falar de um negócio jurídico e falar, olha, nesse caso é nulo. Então a própria lei diz que é nulo. Não tem muito aqui o que a gente discute nesse momento. Saiba, em regra, afetou 104 nulidade. As hipóteses estão no artigo 166 do Código Civil. Porque entende-se que aí eu tenho interesse público, e se eu tenho esse interesse público, o risco, quer dizer, a lesão, ela é maior. Então, se a lesão é maior, a sanção também vai ser maior. Eu vou gerar uma nulidade. É tão grave a nulidade absoluta que a nulidade absoluta não admite convalescimento e não admite confirmação. O que é convalescimento e o que é confirmação? Convalescimento é sanar o vício em razão do decurso do tempo. O tempo vai passando, aquilo vai ficando mais rarefeito socialmente, e aí o direito entende que já não precisa de sanção. Seria mais ou menos isso. Só que no caso de nulidade absoluta, a lesão é tão grave que pode passar o tempo que for que ele não vai convalescer. O que se diz? Uma vez nulo, para sempre nulo. Simples assim. Só que eu preciso fazer uma ressalva aqui também. A nulidade não convalesce. Uma vez nulo, para sempre nulo. Isso está correto. Todavia, os efeitos de um negócio jurídico nulo, esses podem convalescer. Então vamos lá. Eu fiz um negócio jurídico nulo com alguém para comprar a casa dele. Comprei a casa de uma pessoa com um negócio jurídico completamente nulo. Tudo errado. Beleza. Passaram 15 anos, 20 anos, 30 anos. Aí o sujeito volta, bate na minha casa e fala, olha, é o seguinte, aquele negócio jurídico que a gente fez é nulo. Aí eu falo, pô, mas já passou 30 anos. Ele fala, tanto faz. Uma vez nulo, para sempre nulo. Eu falo, tudo bem, verdade, você está certo. Mas o negócio jurídico continua nulo e não convalesce, mas os efeitos do negócio jurídico convalescem. O que eu quero dizer com isso é que eventualmente eu posso alegar um uso capião. Ganhei o bem, por quê? Porque o efeito daquele negócio jurídico acabou se convalescendo. O efeito é uma coisa, o negócio é outra. Porque o efeito é aquilo que vai ocorrer, seja no plano jurídico, seja no plano dos fatos, em regra nos dois. Isso pode convalescer. O tempo vai passar. O tempo não respeita regras jurídicas. Ele vai acontecer. A regra jurídica vai apenas regulamentar isso. Então tome cuidado. O negócio jurídico vai ser nulo para sempre? Vai ser nulo para sempre. O efeito pode convalescer? O efeito pode convalescer, é uma outra questão. Beleza. Então, negócios jurídicos nulos não convalescem. O tempo não retira o vício. O tempo não retira a invalidade. E segundo, não admite confirmação. O que é confirmação?
A confirmação é uma medida sanatória voluntária, quando os próprios sujeitos, por meio da sua vontade, reconhecem a invalidade e afastam a invalidade. São sujeitos que falam, olha, eu sei que tem uma invalidade aqui, mas eu reconheço e ainda assim eu quero manter o negócio mesmo com essa invalidade. Não é admitido confirmação para negócio nulo. Por quê? Porque eu não estou falando de interesse privado, então tanto faz a sua vontade de manter. Uma vez reconhecido, o interesse é público e ele precisa ser afastado. Essa questão da confirmação vem aqui no artigo 172. Diz assim o artigo 172. O negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Ele fala negócio jurídico anulável, isso quer dizer que o nulo não admite confirmação. O anulável sim, mas o anulável é óbvio, porque eu estou falando de interesses particulares. Os particulares podem, reconhecendo o vício, aceitar e manter o negócio jurídico. O que não vale a confirmação para o nulo, porque o interesse não é particular, é público. Tá, aí reconheci o interesse, ou reconheci uma nulidade absoluta. Quais são os efeitos? Bem, uma vez reconhecida, eu vou ter o quê? Uma declaração da nulidade. Porque a nulidade ela existe. Eu apenas reconheço e declaro. Declaro a nulidade e o efeito é retroativo. O efeito ex tunc. Eu tenho um negócio jurídico nulo durante um ano e meio. Descobri que ele é nulo. O juiz declara essa nulidade e as partes retornam para o estado anterior, para o estado que elas estavam antes do negócio. Isso quer dizer que se eventual dinheiro foi pago, é devolvido, se eventual bem foi entregue, também é devolvido. Na verdade, foi dado, né? Porque existe diferença entre dar e entregar no direito. Não sei se vocês sabem, dar e entregar são coisas diferentes. Dar é transmissão de propriedade, entregar é uma transmissão de posse. Só queria fazer essa ressalva porque para saber a diferença entre uma coisa e outra. Voltemos. Então, a decisão que reconhece a nulidade absoluta ela é meramente declaratória com efeitos retroativos. Deu para entender? E agora a anulabilidade. Como é que funciona a anulabilidade? A anulabilidade, eu estou falando de interesse privado, ótimo. É entendido como, então, um vício menos grave. Quando é que ocorre a anulabilidade? As hipóteses de anulabilidade estão no artigo 171 do nosso Código Civil e diz assim, artigo 171. Além dos casos expressamente declarados em lei, e aí vocês fiquem bem tranquilos, a lei vai falar esses casos durante institutos esparsos, como verdade ascendente para descendente. Esses serão trabalhados na matéria apropriada. Então, além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente, esse a gente já falou, a gente fez já devido às ressalvas. E 2, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Essas figuras são chamadas de defeitos do negócio jurídico. E todas elas afetam o quê? Vontade. Então percebam, se afetar vontade, anulável. Por exemplo, coação afeta a vontade, erro afeta a vontade, lesão, vontade, e assim por diante. Vocês vão ver quando chegarmos em defeitos do negócio jurídico. Grave, afetou incapacidade relativa, afetou vontade, anulável. Se eu falo de anulável, eu falo de interesse privado. A anulabilidade admite sim confirmação, as partes podem confirmar, as partes podem ratificar o negócio jurídico. Admite convalescimento, porque existe um prazo para eu alegar um vício que gera anulabilidade. A nulidade relativa, ela convalesce com o tempo. Se passar muito tempo, acabou. Aquele nosso exemplo da casa passou 10, 15, 20, 30 anos. Esse vício, para o direito, já não tem mais essa relevância. E eu não vou poder reconhecê-lo, porque ele foi convalescido pelo tempo. Ele existe até, mas ele não gera mais o efeito de invalidade. E quais são esses prazos? Eu tenho dois prazos quando eu falo de anulabilidade, de ações anulatórias em razão de nulidade relativa. O prazo pode ser 4 anos ou o prazo pode ser 2 anos. Vamos aqui no Código Civil para ler. Artigo 178. O artigo 178 me diz:
é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se anulação do negócio jurídico contado. 1. No caso de coação, no dia em que ela cessar. 2. Erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão no dia em que se realizou o negócio. E 3. No de atos incapazes, no dia em que cessar a incapacidade. Esses marcos iniciais, a gente vai falar sobre eles quando falarmos de defeitos do negócio. Só o inciso 3, né? O prazo de 4 anos não é contado da realização do ato. 4 anos é contado da cessação de incapacidade. Lembrar que quando eu reconheço incapacidade, eu estou aqui reconhecendo a necessidade de medidas protetivas para esse sujeito que não tem como se manifestar de maneira adequada dentro do sistema jurídico. E como eu estou falando de medidas protetivas, eu preciso primeiro deixar que passe essa incapacidade para começar a produzir esses efeitos. Então, no caso de incapaz, o prazo inicia do fim da incapacidade. Bem, os outros são marcos e defeitos do negócio jurídico. A gente vai falar, mas basicamente é da prática do ato, salvo coação, porque esse será somente após a coação, né? Não adianta eu começar a contar um prazo para você quando você está sendo coagido durante a coação, porque você não vai poder realizar o pedido de invalidade. Você está sendo coagido, então tem que esperar passar esse vício e aí a partir daí começar a contar. Beleza. Essa é a regra, 4 anos para os defeitos do negócio jurídico e para a incapacidade relativa. E eu tenho outra regra que é de 2 anos, que diz aqui, artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se anulação, será este de 2 anos contados da data da conclusão do ato. Então a lei não falou prazo, olha, é anulável, ponto. E não falou mais nada. Qual o prazo? 2 anos. Beleza? Então tomar cuidado, porque a gente olha, parece que a regra geral é 4 anos. A regra geral é uma regra subsidiária, mas ainda assim geral, é de 2 anos. Código Civil falou que é anulável, não falou nada, 2 anos. Defesa do negócio jurídico e capacidade relativa, 4 anos. Ótimo. Beleza, batemos nisso aqui. Então vamos rememorar algumas coisas para saber a diferença entre nulidade e anulabilidade. Nulidade, ordens de razão, razões de ordem pública. Anulabilidade, razões de ordem privada. Nulidade, a declaração pode ser de ofício ou requerimento de qualquer interessado. Anulabilidade, só pode ser invocada por quem aproveite aquele ato. Nulidade, não admite confirmação. Anulabilidade, admite confirmação. Nulidade não convalesce com o tempo. Anulabilidade, prazo decadencial de 4 ou 2 anos. Vamos manter essa regra. Então, convalesce com o tempo, prazo 4 ou 2 anos. Nulidade, reconhecida por ação declaratória. Anulabilidade, isso eu não tinha falado, demanda uma ação desconstitutiva. Porque o que acontece com a anulabilidade? Entende-se que o negócio jurídico ele produz efeitos até ser desconstituído. Então o juiz ele não apenas declara, ele reconhece e desconstitui. Por quê? Porque nesse caso, como se admite convalecimento, confirmação, ratificação, o negócio jurídico ele não é apenas declarado, ele é reconhecido como inválido e a partir daí as partes retornam ao estado anterior. O efeito aqui também é ex tunc, também retroage. Então a discussão, alguns falam que não retroage, mas o efeito retroage sim. Artigo 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Ou seja, as partes voltam ao estado anterior, estado coante. Se as partes voltam ao estado anterior, isso é retroação de efeitos. Então, tanto nulo quanto anulável retroage. A diferença é que um eu declaro, no outro eu desconstituo. Ele produz efeitos até que uma sentença venha a desconstituí-lo. E para a gente fechar essa questão da invalidade, eu preciso falar só de uma última coisa. Um último instituto, que esse é muito interessante e esse precisa de mais atenção porque ele não é tão simples, que é a chamada conversão substancial do negócio jurídico. O que é a conversão substancial do negócio jurídico? Conversão substancial do negócio jurídico é o ato de transformar um negócio jurídico inválido em um negócio jurídico válido.
Então eu pego um negócio jurídico que é completamente inválido, e a conversão ela é utilizada para negócios jurídicos nulos. Não é que não posso utilizar para anulável, mas é porque anulável tem outros instrumentos. Lembra que a nulidade, uma vez nulo para sempre nulo, isso se mantém? Mas na conversão substancial quer dizer que eventualmente eu posso reconhecer um negócio jurídico nulo, mas escondido dentro desse negócio jurídico nulo existe um negócio jurídico válido. Então eu vou converter o nulo para o válido. Não quer dizer que eu estou transformando o inválido em válido. Eu estou transformando em um outro negócio jurídico diferente, que é válido. Eu apenas vou aproveitar os elementos que já existem no inválido. Eu vou ler o artigo 170, vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil. Vamos lá. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá esse quanto ao fim a que visavam as partes, quando, na verdade, o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Ajudou? Ajudou muito não, mas é o seguinte. Vamos para um exemplo. Compra e venda de bens imóveis acima de 30 salários mínimos tem que ser por escritura pública. Isso é exigência de lei. Isso é negócio jurídico formal. Imagine que eu resolvi vender meu apartamento. Meu apartamento custa 1,5 milhão. No nosso plano teórico, viu? 1,5 milhão. E aí vendi, só que eu não vendi por escritura pública. Eu fiz um contrato particular e vendi. Ele é nulo. Nulo por quê? Porque eu afetei o quê? Forma. Se eu afetei forma artigo 104, artigo 104, afetei o 104, é nulidade absoluta. Isso está lá previsto no 166 que a gente acabou de ler, lá nos incisos do 166. Então ele é nulo. Não vai convalescer com o tempo. Não adianta eu falar que quero manter porque ratificação não é admitida. Beleza. E aí? Só que eu quero manter a venda e o sujeito quer manter a compra. Vai ter que anular. Nesse caso, eu posso utilizar a chamada conversão substancial. Por quê? O contrato de compra e venda tem que ser por escritura pública, mas a promessa de compra e venda, que é um outro tipo de contrato, que é um contrato preliminar, essa não precisa de escritura pública, porque os contratos preliminares, a promessa de compra e venda, ela precisa obedecer em tudo à compra e venda, salvo na forma, a promessa de compra e venda pode ser por instrumento particular. Então o que é que eu faço? Eu pego minha compra e venda e transformo em promessa de compra e venda. Pronto. Eu tinha um negócio jurídico nulo e a compra e venda vai continuar nula. A questão é que ela não vai mais existir. O que vai existir aqui é uma promessa de compra e venda. E essa é válida, porque o meu único vício era a forma. E a promessa de compra e venda não precisa obedecer forma. Resolvi o meu problema. Isso aqui está ligado ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. Lembre, sempre que eu puder conservar o negócio jurídico, sempre que eu puder privilegiar a vontade do sujeito, eu vou fazer isso. Declarar nulidade ou anulabilidade é minha última opção. Se eu puder manter, eu vou manter. Tanto que a gente ainda não chegou lá, mas a primeira opção do juiz não é invalidar. A primeira opção do juiz é revisar. Se ele puder revisar para ajustar as cláusulas e manter o negócio jurídico, ele vai fazer isso. Depois ele vai para a invalidade, se não for possível. Tudo bem. Agora, para que eu possa converter, para que eu faça a conversão substancial, eu preciso preencher dois requisitos. Um requisito de ordem material ou objetivo e um requisito de ordem imaterial ou subjetivo. O de ordem material é aproveitar os elementos fáticos do negócio jurídico. Eu vou analisar aqui os elementos, o objeto daquele negócio jurídico para ver se eu posso converter. Nesse caso, compra e venda. A compra e venda tem lá preço. Tá. Vamos falar dentro do que a gente já estudou, para não entrar em outro assunto. A compra e venda eu preciso de sujeito capaz, objetos lícitos possível determinado, vontade, forma. Eu tenho todos menos forma. Estou analisando objetivamente. Eu quero converter para promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda precisa de sujeito, objeto, vontade, mas não precisa de forma. Quer dizer, precisa de forma, mas forma livre. Não precisa de forma solene. Então eu preenchi objetivamente todos os requisitos do negócio jurídico para o qual eu quero converter, que é a promessa de compra e venda. Pronto, preenchi o requisito objetivo.
Agora eu vou para o requisito objetivo. Qual é o requisito objetivo? É a vontade dos sujeitos em manter o negócio mesmo sabendo da existência de uma nulidade. E no meu exemplo, eu quero manter a venda, o sujeito quer manter a compra. A nossa intenção seria manter o negócio jurídico mesmo com a nulidade. Então eu vou pegar esse elemento subjetivo. Preenchi o objetivo, preenchi o subjetivo, pronto, eu posso converter e agora eu tenho um negócio jurídico perfeitamente válido. Lembrar o seguinte, eu não posso confundir conversão substancial com ratificação. Aqui não é simplesmente reconhecer o vício e aceitar. Porque na ratificação o negócio jurídico se mantém o mesmo, não há mudança de negócio jurídico. Eu apenas reconheço e aí eu vou lá e digo, quero manter. Ratificação é só para negócios jurídicos anuláveis, não é para negócio jurídico nulo. Assim como eu não posso reconhecer a conversão, confundir a conversão com a redução. A redução é para nulidades parciais, onde eu retiro aquilo e mantenho o negócio jurídico. Eu não mudo o negócio jurídico, ele se mantém o mesmo. Tranquilo? Então o que a gente tinha para falar de teoria das invalidades era isso. Fechamos nosso ponto de hoje. A gente volta um dia desse aí.